Oi pessoal, eu sou o Lucas, tudo bem? Tudo bom, pessoal? Meu nome é Cláudia. A gente está aqui novamente, né, Cláudia? Isso mesmo. Para falar com vocês, mais especificamente com os MEIs, né, mais uma vez, para falar sobre algumas cobranças indevidas, que é um assunto bem particular e a gente tem algumas coisas para trazer, né, hoje para vocês. A gente resolveu justamente fazer de novo essa conversa e com você que é MEI sobre esse assunto que vira e mexe, ele tá de novo aí nas dúvidas que surgem nas nossas salas de atendimento ou com o pessoal que lida diretamente com o MEI, né? Essa questão das cobranças que o MEI sofre. Então a gente resolveu fazer esse bate-papo com vocês. É um tema um pouco complicado, mas acho que a gente traz aqui uma atualização que saiu em dezembro de 2018, que acho que é bem legal. Ela vai estar aqui na nossa descrição da nossa vídeo, então vocês podem acessar, é uma nota técnica que a gente vai estar comentando, mas a gente vai dividir esse bate-papo aqui em dois assuntos. O assunto é taxas do MEI, mas a gente quer fazer uma diferenciação aí quando a gente tem uma taxa sendo cobrada pelo município e uma taxa sendo cobrada sobre um conselho ou um sindicato, onde o MEI possa estar vinculado a uma categoria profissional, né, Lucas? Isso mesmo. A gente vai tentar, vamos abordar esses assuntos e tentar fazer essa diferenciação, né? Para que as coisas fiquem um pouco mais claras. Perfeito. E é bom a gente estar ressaltando aqui que, na realidade, o nosso bate-papo hoje aqui, o Sebrae como um serviço de apoio à micro e pequena empresa, ao MEI, à formalização do MEI, o caráter do nosso bate-papo aqui, ele é meramente informativo, né? Nós estamos aqui reproduzindo o texto de lei, que é da Lei 123 de 2006, e essa nota técnica que saiu agora em dezembro. Além de outras orientações que já são passadas, né, Lucas, ao nosso empreendedor que nos procura nas nossas agências, né? Tem muita procura, né? Tem muita dúvida do MEI a respeito essas questões que estão vinculadas a cobranças, né? Então a ideia é realmente esclarecer um pouquinho isso, falar bem como a Cláudia comentou dessa nota técnica, a caráter mais informativo, obviamente, mas é que ela traz um impacto um tanto quanto significativo, né, digamos assim. E até antes da gente começar, é importante que dúvidas que vocês tiverem, postem nos comentários, a gente está ao vivo no Facebook e no Instagram, então façam os comentários que a gente responde no final do nosso bate-papo. Então tá, vamos começar com um assunto que a princípio é um assunto um pouco denso e gera muitas dúvidas e que a gente vem acompanhando desde a alteração da Lei 123 pela Lei Complementar 147 de 2014, onde ele modificou o artigo 4º, parágrafo 3º. E eu acho que, Lucas, acho que cabe a gente começando lendo ele, eu né? Acho que sim. Vamos ler, que eu acho que fica claro e a partir daí a gente vai fazendo esse bate-papo. Ele é bem esclarecedor, mas de certa forma surgem dúvidas quanto à interpretação desse artigo, né? Então, como a Cláudia comentou, é o parágrafo 3º do artigo 4º da 147 de 2014, que começou a valer já a partir da própria publicação, né? Então, o parágrafo ele diz o seguinte, tá? Ressalvado o disposto nesta lei complementar, ficam reduzidos a zero todos os custos, inclusive prévios, relativos à abertura, à inscrição, ao registro, ao funcionamento, ao alvará, à licença, ao cadastro, às alterações e procedimentos de baixa e encerramento e aos demais itens relativos ao microempreendedor individual, incluindo os valores referentes a taxas, emolumentos e demais contribuições relativas aos órgãos de registro, de licenciamento, de regulamentação, de anotação de responsabilidade técnica, de licenciamentos sindicais, de vistoria e de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas. É um artigo longo, né, Lucas? Por isso que causa certa confusão e de difícil interpretação. Mas eu acho que a gente pode começar ali. Ficam reduzidos a zero todos os custos, vírgula, inclusive os prévios relativos à abertura, inscrição, registro
e ao funcionamento. Ou seja, ele nem é MEI, né? Ele nem é MEI ainda, mas ele já está respaldado pela legislação que não tem custo, né? É bom a gente estar trazendo aqui para o nosso público por que é esse incentivo, né? A Lei Complementar 123, ela tem como base legal a Constituição Federal, os artigos que dizem lá o 179 da Constituição, que diz que a União, Estados, municípios e Distrito Federal irão estabelecer tratamento diferenciado, simplificado para micro e pequenas empresas, incluindo o MEI. A gente sabe que o MEI é uma política, né, de formalização dos empreendedores. Ela é uma política nacional onde visa fazer com que o empreendedor se formalize, comece a gerar renda e aí aumente a questão econômica, né? Então é uma política econômica de formalização. Isso é legal de dizer, bem nessa linha do parágrafo que a gente leu agora, que ficam reduzidos a zero todos os custos prévios, né? Exatamente. Mas eu acho que é legal também a gente falar que não são só as licenças, né, as prévias, são licenças tanto de funcionamento como de vigilância sanitária. Aqui no estado a gente tem as taxas dos bombeiros, da vigilância sanitária e do meio ambiente. E em nível estadual a gente tem contato diretamente com essas secretarias, não há cobranças tanto do bombeiros como da vigilância sanitária e do meio ambiente com relação a taxas. Então, em nível estadual já é mais, esse entendimento com relação à isenção, ele é mais claro e é aplicável. Isso não é hoje uma situação que ocorre na linha de frente de atendimento do SEBRAE, né? Então, isso não tem. Isso é como a Cláudia falou, já está claro para o entendimento a nível estadual desses órgãos que não há essa cobrança para o MEI, né? Isso não existe mesmo. Perfeito. E eu acho que é importante a gente destacar o resto do trecho aqui, incluindo os valores referentes a taxas, emolumentos e demais contribuições. Quando a gente busca a interpretação desse artigo, há uma interpretação que diz, com relação à cobrança de taxas do MEI, só é autorizado pela Lei 123 a cobrança daquelas taxas instituídas em lei, ou tributos instituídos em lei, que seria aquela contribuição... Basicamente o DAS. O DAS, né, Lucas? mensal que abrange ICMS, ISS e Previdência. Isso mesmo. Essa é a interpretação que a maioria dos advogados ou do entendimento que se tem quando se lê esse artigo e se confronta com essa questão da isenção, é que a Lei 123, ela estabelece quais são as taxas ou tributos que o MEI é obrigado a pagar. E esse artigo, ele é abrangente. Ele tanto é antes da formalização, como a continuidade, né, Lucas? A gente enfrenta muita dúvida com isso, né? A renovação. A renovação do alvará é uma dúvida corriqueira nos atendimentos, por parte da cobrança que esse MEI acaba recebendo quando ele busca o órgão responsável pela renovação do alvará e que é emitida essa cobrança, né? Perfeito. E eu acho que é bom, Lucas, falar aqui um pouquinho como é que foi esse histórico. Bom, a Lei Complementar 147, ela é de 2014. Ela alterou vários artigos da 123. E como foi desde 2015 que nós começamos a acompanhar, como foi até hoje esse acompanhamento desse artigo, né, Lucas? O que acontece? A gente recebia e recebe até hoje, espontaneamente do nosso cliente, relatos dessas cobranças que a gente está citando. E a partir de 2015, a partir da implementação da 147, né, melhor dizendo, nós começamos a fazer um mapeamento em cima de todas essas demandas que vinham de forma espontânea por parte do nosso cliente. A gente começou a fazer esse levantamento, esse mapeamento para identificar qual é a quantidade disso, né, aqui no estado. Então a gente se deparou com mais de 51 municípios distintos que apresentaram essa cobrança aos MEIs, principalmente cobranças relacionadas a taxas para fiscalização e vistorias e para renovação e liberação do alvará. O que vai totalmente contrário ao que esse parágrafo que a gente começou a ler. Mas é importante aqui a gente comentar aquilo que a gente estava conversando antes, né, Lucas? Essa questão da isenção, ela não está abrangendo a questão
de outras taxas que o MEI tem que pagar, né? Tu estava me comentando antes de a gente entrar no ar, né? Isso, exatamente. O que acontece? A gente tem que ter bem claro, tá? Por exemplo, se tu recebeu uma multa, por exemplo, tem a declaração anual de faturamento, tem um prazo para que ela seja entregue. Não entregou dentro do prazo, é passível de multa. Não há na legislação algo que te libere desse pagamento. Então, esse tipo de multa tem que ser paga. Como, por exemplo, você foi até a prefeitura, vigilância sanitária, solicitar o alvará, não houve cobrança para fiscalização, nem para liberação do alvará para nada. Mas eles exigiram algumas adequações no teu ambiente de trabalho. Perfeito. Tem que ser feito. Isso é totalmente fora do que tá explícito na legislação, né? Adequações no ambiente de trabalho, se são necessárias para a liberação do teu alvará, e que para que tu faças essas alterações tu vai ter um custo, tem que ser feito, porque isso é inerente ao que nós estamos falando aqui, né? Perfeito. E é normal essa questão de legislações, até que a gente tem aí o dia a dia dela, como ela se aplica, como que eu interpreto, isso é normal, a gente tem consciência disso, tanto que a gente trabalha de forma orientativa com o nosso cliente, sempre fundamentando, dando a base legal para que ele faça esse diálogo com o órgão ou com o gestor público, que ele demonstre essa questão da legislação, para que também haja uma maior divulgação desse entendimento da legislação. A gente sabe que é uma questão difícil, ela não é realmente clara, e tanto que a gente fez esse levantamento, porque a gente começou a observar que isso era recorrente. Então, entre 2015 até o final do ano passado, a gente teve aí em torno de 51 prefeituras fazendo esse tipo de cobrança com relação ao microempreendedor individual. E é importante a gente dizer que esse parágrafo aqui se aplica ao MEI, tá? Porque pode vir aí perguntas, eu sou microempresa, sou empresa de pequeno porte. Não, é uma política de formalização do MEI, onde há um incentivo de formalização, onde há esses benefícios de isenção. Okay? Isso é uma particularidade bem específica para quem é MEI, tá, gente? Perfeito. E aí a gente queria comentar aqui, antes de entrar um pouquinho mais na nota técnica, como foi essa questão dessa construção dessa nota técnica. Bom, essa nota técnica, ela, como a gente vinha fazendo esse levantamento, não só o Sebrae Rio Grande do Sul, mas como outros estados fizeram esse levantamento e encaminharam ao Comitê de Gestão da Rede Nacional de Simplificação do Registro e da Legalização das Empresas de Negócio. É o chamado CGSIM. Lá, então, eles têm reuniões mensais, onde eles debatem, eles têm essa competência de fazer esses esclarecimentos com relação a uma questão da legislação. Então, a gente levou essa questão de que haveria ou deveria haver um melhor esclarecimento com relação a esse parágrafo. Então, é o que foi editado, essa nota técnica, né, Lucas? Isso. Que saiu agora em dezembro. É a nota técnica 02, ela está aqui na descrição do nosso bate-papo. Está ali o link para que vocês acessem. É a nota informativa íntegra, né? 12, desculpa, não é a 2, né? É a 12 de 2018, onde a gente tem toda uma contextualização de como foi essa questão da Lei Complementar 123, a questão de se fazer esse benefício ao MEI como uma política de formalização, e ela traz justamente até algumas decisões já do Poder Judiciário com relação a essa questão da isenção de taxas. Então, esse era um dos nossos primeiros pontos que a gente queria trazer para vocês, que eu acho que vocês podem trabalhar com essa questão, caso vocês estejam vivenciando esse tipo de particularidade, né? E o que a gente orienta, como a gente vem falando, assim, a gente está mais nessa linha de orientação, né, de instrução. Se você, MEI, está numa dessas situações de cobranças relacionadas a taxas, vistorias, fiscalizações, alvarás, o que a gente aconselha? Pegue essa nota técnica, número 12 de 2018, que está disponível aqui nos comentários. Ela também está no nosso portal, sebrae-rs.com.br, e apresente ao órgão fiscalizador. Faça esse primeiro contato para que eles tenham o conhecimento e também o entendimento, né, do que essa nota técnica nos traz. E o Sebrae permanece totalmente à disposição para que vocês sempre nos passem essas informações e tudo o que está acontecendo, porque foi em cima dessas
dessas informações que vocês nos trouxeram que a gente conseguiu todos esses contatos com o CGSIM e que chegamos nessa nota informativa, né? E a gente, nesse ano de 19, a gente tem aí, a gente está planejando continuar essa questão do alinhamento de entendimento com outros órgãos ou com outras instâncias. Então, assim, esse nosso bate-papo aqui é justamente isso. A gente queria trazer esse texto para você, como cidadão, como empreendedor individual, possa ter conhecimento. O Sebrae está sempre nessa batida, eu poderia dizer, de gerar informação, conteúdo, né, para que você também se empodere tanto da questão do seu negócio como da questão da legislação que incide sobre o seu negócio. Perfeito. É isso mesmo. Eu acho que aqui agora a gente já pode passar para o segundo assunto, que também diz respeito a cobranças de MEI, onde o MEI sofre, que é outro ponto que a gente também tem em relato, e isso também vem dentro sendo acompanhado tanto por mim como pelo Lucas, que é cobranças vindas do MEI de outras, de sindicatos, conselhos de classe, né, Lucas? Mas tu estava me comentando que tem uma particularidade. Isso acontece porque quando que o MEI, ele acessa algum local como que é isso? Porque não é do nada que começa a chegar alguma cobrança no seu endereço, né, do seu estabelecimento. O Lucas estava me comentando que existe algumas questões que envolvem aí. Normalmente quando o MEI, ele involuntariamente ele procura esses órgãos para buscar alguma orientação, algum auxílio, invariavelmente é feito esse envio de cobrança, né? De maneira que você se associe ao sindicato, ao respectivo órgão regulamentador daquela tua profissão, daquela tua atividade, né? Mas a legislação é que, inclusive, o mesmo parágrafo, né, que a gente leu há pouco, ele cita isso, que não há essa obrigatoriedade do MEI se associar a sindicatos ou a órgãos regulamentadores para o exercício da sua profissão, né? Então não tem essa obrigatoriedade. Então tem que ficar atento a isso, porque tu não é obrigado, tu pode sim optar pelos benefícios que eles podem te oportunizar, mas não é nada obrigatório, né? Isso que é o mais importante. E a gente sabe que isso ocorre e a gente tem um número de relatos também de microempreendedores que estão sofrendo esse tipo de cobrança. Claro que ele já foi maior em outros anos, foi né? Bem maior. Até a gente começar essa divulgação de entendimento que órgão de classe, sindicato, o MEI também não pode sofrer nenhum tipo de cobrança, mas a gente quis trazer aqui junto com esse tema dos municípios, porque ele também abrange essa temática, cobranças de taxas junto à MEI. Então, assim, a base legal é a mesma, é a Lei Complementar 123, é o artigo 4º, parágrafo 3º, e a questão ali da nota técnica 12 do CGSIM, ela trata especificamente do município. Com relação a essa questão dos sindicatos ou das categorias, vocês bastam levar esse fundamento legal e discutir. Claro, Lucas, a gente não está aqui dizendo que não vai haver dificuldade com relação à interpretação da lei. A gente sabe que a lei realmente ela tem que ser a mais clara possível para não gerar essas dúvidas. Tantas interpretações, né? Perfeito. Que é o problema. Mas eu acho que a partir do momento que a gente começa a dar esses pequenos passos, de divulgar mais, de fazer com que o empresário se empodere, tenha conhecimento, tem acesso à informação, a gente muda um pouco essa cultura, né? Porque é normal, a legislação muda constantemente e a gente acompanhar, se tu não está na área, trabalhando com esse tema, é complicado. É bem difícil. Então bem a gente difícil. também não pode fazer um juízo de valor com relação às empresas que estão fazendo a cobrança. A gente tem que apresentar a legislação ali para que a gente possa exercer o nosso direito. Por vezes, nem eles mesmos têm um entendimento, ou melhor, nem um conhecimento dessas últimas alterações, digamos assim, né? Por isso que a gente orienta que leve a nota técnica, converse com o respectivo órgão, tenta nessa conversa a resolução desse pequeno problema, né, digamos assim. Perfeito. E o Lucas estava comentando que toda a questão de formalização no MEI, ele se dá através do portal do empreendedor. Isso é um cuidado que tem que ter, porque por mais óbvio que seja, isso acontece quase que diariamente.
A pessoa busca a formalização do MEI, mas não no portal correto, o portal do governo. Então, para que não hajam dúvidas, o site correto para registrar o MEI, onde não haverá nenhuma cobrança, absolutamente zero de valores para o registro, é o portal do empreendedor.gov.br. Esse é o portal, esse é o site correto. Existem diversos sites particulares que se confundem até pela própria nomenclatura, mas todos eles prestam o serviço e cobram por tal. Então, acesse portaldoempreendedor.gov.br, esse é o canal oficial do MEI, é por lá que você registra a empresa, por lá que você acessa os teus pagamentos mensais e realiza as tuas obrigações, né? Então, só atentem ao site correto, portaldoempreendedor.gov.br. Perfeito. Eu acho que a gente já pode passar para as perguntas, né? A gente tem duas perguntas ali. A Ana Paula. Tirei na Lan House uma via atrasada para pagar, mas o rapaz tirou um papel a mais. E aí tirou uma multa de R$100. Não entendi porque tenho que pagar. Sempre pago direitinho. Bom, Ana Paula, esse é o caso justamente que a gente estava falando ali, né? Com relação à multa, né, Lucas? Eu não sei se essa multa foi gerada pela questão do atraso do pagamento da via. Tu poderia esclarecer para nós, Ana, que tipo de multa, com base em que tipo de taxa que você está pagando essa multa, ela é respectiva a quê? Nos passa mais informações, Ana, para a gente tentar entender. Mas eu acho que se for aquilo que nós falamos, né, Lucas? Multa, questões de adequação que o órgão está exigindo para que você possa exercer a sua profissão, enfim, isso não está nessa questão pela legislação, né? Do artigo que a gente está tratando aqui. Ali a gente só, claro, se puder entrar em contato com a nossa central de relacionamento, por exemplo, para esclarecer um pouquinho mais, até para a gente tentar entender se é realmente uma multa ou não, do que se refere esse valor de R$100, tá? Para a gente poder te ajudar melhor. Perfeito. E a gente relembra de novo, é microempreendedor individual. Individual, perfeito. É o MEI, gente. A gente tem muito relato de, estou sofrendo uma cobrança. Quando a gente vai lá no cadastro da Receita, a empresa é uma microempresa. Isso aí. Então, assim, não vamos distorcer a interpretação da lei, né? É MEI, tá, gente? A gente tá falando pro MEI. Bom, a Juscelia nos pergunta, e a taxa de fiscalização anual pode ser cobrada? Que a gente vinha falando, né? Essa sim, Opa! Não, essa não pode. Taxa de fiscalização anual, provavelmente... Nem a de renovação, né? Provavelmente... Se você é MEI, né? Se você é MEI, né? A Juscelia provavelmente está se referindo a uma taxa de fiscalização do alvará, possivelmente. Mas assim, tudo que caracteriza como uma taxa, nela não é devida, tá? Embasada no artigo 4º e o parágrafo 3º da 123. Até porque, como a gente falou no decorrer da nossa conversa, a questão de tributos que o MEI é obrigado a pagar, ele está ali na DAS. Então, essa taxa de fiscalização, enfim, anual, de renovação lá do... Seja anual, mensal ou a cada vistoria que é realizada, ela não é devida. É isso Tendo mesmo como base tudo isso que a gente já falou ao longo desse bate-papo. Né? Pessoal, a gente queria deixar aqui também à disposição o canal para vocês sugerirem. Se vocês querem que a gente fale sobre outros assuntos, se vocês têm mais dúvidas, acho legal a gente estar aos poucos trazendo esse conteúdo de conhecimento para você. Se você gostou também, compartilhe o conteúdo. Eu acho que quanto mais empresas ou quanto melhor for divulgado esse assunto, melhor será a questão tanto de empreender, de se formalizar, né? Então, assim, se você quiser que a gente venha aqui falar sobre mais algum assunto interessante, deixa aí nos comentários que daí a gente prepara mais um bate-papo para vocês, tá certo? Aí. Maravilha. Então tá, muito obrigada, até a próxima. Obrigado, gente, até a próxima.